Bom, independente de qualquer comunidade que o pessoal faça ou participa, existe sempre as fandoms. E especialmente no meu caso, que eu participo sobre a fandom do Homem-Aranha, né, a gente acaba percebendo que durante muito tempo a fandom do Homem-Aranha se tornou uma coisa muito complicada. Talvez muito agressiva, muito desrespeitosa, mas isso veio mudando durante os anos. E agora, finalizando o mês de agosto, eu posso finalmente falar sobre o que é a fandom do Homem-Aranha. Essa maravilhosa fandom desse super-herói que nós tanto amamos. Uma fandom controversa, mas uma fandom maravilhosa. Bom, vamos falar então sobre essa fandom do Homem-Aranha, esse assunto que eu queria debater aqui com o vídeo de vocês, esse quadro chamado Clarim Diário. Se você faz parte dessa fandom do Homem-Aranha, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai se conectar muito com você. Bom, cheio de enrolação? Vai, vendo? Tá vendo agora que tem fãs do Homem-Aranha que estão me assistindo esse vídeo? Acaba que basicamente vai ter muitas pessoas que vão estar falando aqui, pô, tipo assim, cara, eu sou fã do Homem-Aranha, mas eu participo disso daqui, eu não faço isso. Ah, cara, eu sou fã do Homem-Aranha, mas eu faço aquilo. Que no caso são as categorias, né? A fandom do Homem-Aranha, pra muitos, são separadas em 2 categorias, ou dependendo, 3 categorias. A primeira categoria é considerada a categoria Prime, ou a categoria clássica, que são as pessoas que realmente leram os quadrinhos do Homem-Aranha, a época clássica do Homem-Aranha, os anos 60, 70, 80, 90 e alguns que estão até hoje aí, mas especialmente essas 4 eras. Já a outra era, que eu comecei com essa era, que foi a era cinematográfica, que foi já com as animações maravilhosas que nós tivemos com o Homem-Aranha de 94, o filme do Sam Raimi, a animação do espetacular Homem-Aranha e também com o filme do Homem-Aranha de Andrew Garfield. Mas aí nós tivemos a outra geração do Homem-Aranha, que foi a geração MCU, que foi a geração já com a animação do Ultimate, a animação de 2017, o Homem-Aranha de Tom Holland e também o seu amigão da vizinhança e Marvel's Spider-Man, e enfim, essa era que acabou, essas 3 categorias da fandom do Homem-Aranha. E essas fandoms, por incrível que pareça, acabou sempre, infelizmente, tendo uma briga entre as outras. Entre a outra, como por exemplo os quadrinescos falando, cara, você não é fã do Homem-Aranha porque você não leu quadrinhos, ou os fãs brigando pra saber qual é o melhor Homem-Aranha, Tobey e Andrew, né, um exemplo disso. Mas uma das coisas que não tem como se negar, é uma das coisas que é mais fato pra todo fã do Homem-Aranha, é o que fez essa fandom se apaixonar pelo super-herói Homem-Aranha, que foi a humanidade do personagem. O personagem Homem-Aranha, pra muitos fãs do Homem-Aranha, pelo que muitas fandoms falam, as 3 fandoms falam sobre isso, até mesmo a fandom atual do UCM falam sobre isso, que foi essa humanização do personagem, essa identificação que você consegue ter no sentimento de se identificar com o personagem, como por exemplo dos anos 90, a categoria a categoria clássica, aquela categoria que acompanhou os quadrinhos, se identificou muito pelo personagem, porque pô, vamos levar em consideração, o super-herói Homem-Aranha, assim como os outros super-heróis antigos, eles sempre eram um reflexo da época que estava acontecendo. Vamos pegar só, por exemplo, os 3 maiores heróis que existem. Primeiro, o Superman. Superman surgiu mais ou menos no início dos anos 40, no fim dos anos, mais ou menos nos anos 40. E ele foi um herói que, pô, se você for levar em consideração, é 40. Nós estávamos literalmente na Segunda Guerra Mundial. E o Superman, ele trazia essa mensagem de esperança. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui para salvar vocês. Muitas coisas assim do tipo. E ele trouxe esse simbolismo de esperança, principalmente para as pessoas que estavam lendo, crianças, jovens e adultos. Especialmente nos anos 40, início dos anos 50, quando nós estávamos tendo a Guerra Fria, acabou que veio um personagem chamado Capitão América para literalmente ser um reflexo daquela geração. Um personagem que também estava dando esperança, um cara que também batia na cara de um certo cara de bigodinho, ou também motivando as pessoas a irem para o exército para proteger suas famílias, coisas assim do tipo. Mas foi um herói que trouxe muitas histórias maravilhosas. E aí, por conta disso tudo, com a guerra que houve, da Segunda Guerra, colocado, por exemplo, com o Superman, na época do Superman, e aí, por assim dizer, a reconstrução, mas ainda rolando a guerra com o Capitão América dos anos 50, quando nós chegamos nos anos 60, basicamente, com toda a consequência que houve dali pra trás, com famílias desapelizadas, porque talvez o pai ou a mãe morreram e a criança acabou ficando sozinha, ou a cidade estava se reconstruindo, ou houve um aumento mais da população querendo trabalhar, e especialmente muitos jovens saindo do ensino médio e indo agora pra faculdade, para a vida adulta, quando eles viram o Homem-Aranha, foi uma identificação total. Peter Parker não tem pai. Aqui é o pai do Homem-Aranha, é um tio e uma tia, não é pai Richard e mãe Mary, é um tio e uma tia, refletindo esse lado da época histórica que houve no passado. Não somente só isso, mas também um jovem que estava entrando numa fase que muitos que estão aqui assistindo, e especialmente eu também estou entrando nessa fase, que é a fase de saindo do ensino médio e agora indo para essa vida adulta. E nós via isso através do personagem. A gente se identificava com ele por causa disso. E
quadrinhos do Homem-Aranha, dessas pessoas que viram essa época, se identificaram muito com isso. E não foi o único momento não, porque houve vários momentos que muita gente se identificaram. Mas esse exemplo aqui eu acho especial. Já era nesse cinematográfico, com os filmes com a animação dos anos 90, com o Homem-Aranha de Tobey Maguire e com o Espetacular Homem-Aranha, nos trouxeram fases muito mais maduras do personagem. Pegaram o que era Gold e só utilizaram o que era Gold nesses filmes, nessa nova era que surgiu. Os quadrinhos também não se tiram também, porque os quadrinhos Ultimate que surgiu nessa época também são maravilhosos. Mas especialmente falando dos filmes e animações, especialmente os filmes que foram os mais conhecidos, foram mensagens sempre muito incríveis para nós, porque sempre nos davam força de vontade a continuar nossas lutas pessoais, as nossas lutas humanas. Diferente do Peter, talvez dos anos 60, que era uma batalha mais humana. O primeiro filme trata de um jovem que o que ele vai ser na vida, o que ele vai fazer agora, qual é o destino dele, quem é ele nesse mundo, ele decide o que ele é desse mundo, ele é o Peter, ele tem que seguir seu caminho, mas ao mesmo tempo honrar suas raízes, honrar o seu tio Ben, honrar sua tia May. Segundo filme, que é o melhor de todos, e fala sobre burnout, uma pressão que você surge naquilo tudo, uma pressão que você fica sobrecarregado com várias coisas, talvez com relacionamento, com a família, com estudos, notas, enfim, um burnout sendo surgido, um monte de coisa. Foi numa época que cresceu com a maturidade. A fase atual, por exemplo, do CM, com o Ultimate, o seu amigo da vizinhança e o Tom Holland, eram fases muito mais otimistas do sentido de, vamos ver uma história divertida, né? Então isso é bom, isso é ruim. E aí entra a fandom, né? E a fandom do Homem-Aranha, eu acabei percebendo isso, e especialmente uma situação que foi horrível pra muitos, que foi em 2020. Pra muitos, inclusive pra mim, foi uma fase de recolhimento, né? Após quando a gente passou da pandemia, muitas coisas que aconteceram, a gente acabou percebendo que houve uma mudança nas pessoas. Eu até falo no vídeo do Homem-Aranha Azul, que eu falo que o grande significado na história de Homem-Aranha Azul é você ser aberto para amar, né? Eu não vou detalhar, quem quiser, esse vídeo vai estar lá na tela final, mas eu falo nesse vídeo que o Homem-Aranha nos ensinou que nós não devemos esconder nossos sentimentos para amar, coisa que é bem diferente hoje em dia. Muitas das pessoas não estão dispostas a amar ou se abrir ao amor porque acham que podem ser machucadas, ou já sofreram com uma coisa que foram machucadas, coisas do tipo. Mas o Homem-Aranha nos ensina que nós nunca devemos parar de amar, realmente viver o amor benevolente um com o outro. E nessa fase, principalmente na pandemia, muitas pessoas ficaram muito retidas, muito fechadas. E para muitos que tinham uma paixão pelo Homem-Aranha, se aprofundaram ainda mais. E a gente conseguia ver isso na época e ainda mais hoje. O Homem-Aranha, assim como pra mim, eu introduzi o meu canal falando sobre o Homem-Aranha nessa época, em 2020, eu acabei falando, e para muitas pessoas foi um momento de acolhimento. Acolhimento porque nós estávamos falando de um herói que a gente gostava, um herói que estava voltando, por assim dizer, ser aquela grande velha sensação de um amigo que você estava vendo, que você via assistindo. E a fandom, nessa época, diria eu, que se reconstituiu, restaurou, porque antigamente estava um pouco meio pesada como era a fandom do Homem-Aranha. Mas nessa época ela se tornou uma coisa muito mais harmônica, porque se tornou uma coisa que realmente era como era, por exemplo, na infância. Um amigo que você via quando você olhava na TV, quadrinho, ou coisa assim do tipo. E aí muitos dos criadores que surgiram na época, tipo o Aremaki, o Homem-Aranha DV e muitos outros youtubers que, né, que estão por aí, alguns se permanecem até hoje, outros que criaram recentemente, como por exemplo o amigão da vizinhança, o Web Shooter e também o próprio Marcos Fefeiro, são pessoas que ainda carregam essa tão felicidade de ver esse grande amigo Homem-Aranha para nós. E eu acabei me identificando sobre isso, que a fandom do Homem-Aranha, ela é uma fandom maravilhosa por causa que ela tem a experiência, por assim dizer, o que é realmente o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é um super-herói e ele é um humano, mas o que resume o Homem-Aranha é ser um amigão da vizinhança. E para muitas pessoas que passaram por vários momentos da vida, conseguiram encontrar no Homem-Aranha esse nome, esse título, amigão da vizinhança. O amigo que você pegava um quadrinho, você lia, pegava um jogo, você jogava, via uma animação, se emocionava, se divertia, via um filme, se emocionava, chorava ou gritava de alegria. E um youtuber e gostava da opinião dele, se apaixonava cada vez mais pelo personagem. E a fandom do Homem-Aranha se tornou cada vez mais isso. Uma fandom que era mais amigável. Em vez de falar de fatos heróicos extraordinários, também que falavam, mas nós via o lado mais amigo da coisa. E agora, finalizando o mês de agosto, eu só tenho a dizer isso, né? Eu agradeço demais por fazer parte dessa fandom do Homem-Aranha. Não quer dizer que não vai ter umas galerinha aí, uns fãs do Homem-Aranha meio duvidosos, muito agressivos, que vai falar, não, você não leu o quadrinho, você não sabe nada. Você só viu o filme do Homem-Aranha Tom Maguire, fala que o Tom é melhor, e o Andrew não, então você não sabe nada. Sempre vai ter isso, né? Qualquer comunidade, até de FNAF, do Michael Jackson, do Batman, enfim, vai ter isso. Isso acontece, né? Enfim, não tem como se negar. Eu queria agora saber a sua opinião. O que você acha sobre o Homem-Aranha, sobre a fandom dela? O que você tem a acrescentar? Essa é a minha opinião. Talvez tenha coisas que eu possa acrescentar, quem sabe, futuramente, mas quem sabe um dia. Essa é a minha opinião para esse mês que se encerra do Homem-Aranha. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E o vídeo sobre o vídeo do Homem-Aranha Azul e qual é a comunidade que está correta, esse debate que surge entre o Homem-Aranha dos quadrinhos e o Homem-Aranha dos filmes, esse vídeo vão estar lá na tela final. Então, é isso. Muito obrigado por ter chegado aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou, tchau.
break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about